A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical, aqui pelo nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando na classe dos adultos, neste terceiro trimestre de 2022, a revista que tem como tema os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Amém? O tema da nossa lição é a sutileza da relativização da Bíblia. Já peço perdão aos irmãos, minha voz está um pouco cansada porque estamos chegando do culto na igreja e hoje, pela misericórdia de Deus, aprove, eu ter a oportunidade de estar ministrando o culto. Por isso estou aqui com a voz ainda em recuperação. Amém? Temos como texto áureo o texto do apóstolo Paulo, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nós temos como verdade prática: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Este termo significa o quê? Buscar outra verdade além da verdade da Bíblia, né? Lá em Isaías capítulo 40, no verso de número 8, o profeta Isaías ele vai dizer assim: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Amém? Então nós estaremos estudando na lição de hoje, cujo tema é a sutileza da relativização da Bíblia, que a Bíblia de maneira nenhuma precisa ser atualizada ou como que eu vou trazer essa palavra aqui? Não precisa que as pessoas queiram de novo trazer uma nova interpretação para ela. E isso é heresia. Amém? Temos como então, irmãos, leitura bíblica em classe. O texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso de número 17. Amém? Caminhando para a nossa parte de introdução aqui, não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo de aboli-la da sociedade. Essas táticas aí foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Porém, irmãos, nós temos que entender o seguinte, que em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Por quê, irmãos? Porque nós entendemos que lá em João capítulo 8, no verso 32, a Bíblia vai dizer, vamos lá ler esse texto, João capítulo 8, no verso de número 32, bem conhecido dos irmãos, diz assim a palavra do Senhor. O próprio Jesus Cristo, ele vai trazer aqui, para o nosso entendimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ainda aqui nesta sequência, João também vai dizer lá no capítulo 14, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando o ataque está sendo feito contra a Bíblia, isso está significando para nós que cremos, professamos e ensinamos a palavra de Deus, que o ataque está sendo diretamente contra a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como eu acabei de explicar aqui aos irmãos. Então, nesse sentido aqui, a Bíblia não precisa, como eu já li lá em Isaías 40, verso 8, não precisa ser atualizada e nem ser ressignificada. Ou seja, a Bíblia ela é eterna. Amém? Como palavra-chave nós temos relativização, que significa desconstrução das verdades pré-determinadas, buscando o ponto de vista do outro. Nós veremos num tópico aqui, um tópico que vai tratar só sobre esse relativismo. Então nós vamos deixar mais para o final da lição. Caminhando aqui então para o tópico de número 1, temos o seguinte: a Bíblia e o espírito desta era. Vamos entender então no primeiro subtópico o que é essa desconstrução. Bom,
Construir é edificar algo. Destruir é arrebentar com tudo de uma vez. Desconstruir, como nós entendemos isso? É tirar, por exemplo, tijolo por tijolo, bloco por bloco. Não é vir descer a marreta e quebrar tudo, como um amigo meu disse. É o quê? É você ir lá e ir minando a construção, né? E na sutileza minando esta construção. Isto significa aqui, ó, desconstrução. O que também significa estas expressões aí na nossa sociedade contemporânea? Vira e mexe aparece na mídia o quê? A era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida, ou ainda a própria palavra desconstrução, como eu já expliquei aqui aos irmãos. Este fenômeno aqui, ó, também é chamado de pós-modernidade ou pós-moderno. O que significa isso? Esse fenômeno cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Olha o que o apóstolo Paulo diz num texto muito conhecido dos irmãos, que se encontram lá em Romanos, capítulo de número 12, no verso de número 2. Olha como nós devemos agir em contrapartida a tudo isso. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é nesta sequência, boa, agradável e perfeita, porque ela é progressiva. Amém? Então aqui ainda, irmãos, nós podemos trazer aos irmãos, ó, que a consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Vamos lá ler Isaías, capítulo de número 5, no verso de número 20. Isaías, capítulo 5, está marcada aqui a referência aos irmãos. Isaías 5, 20. Vamos lá entender o que o profeta Isaías está dizendo para nós. Ó. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. O que nós entendemos aqui? Está havendo como que posso colocar aqui de uma maneira que nós possamos entender? Uma inversão de valores. As pessoas estão pegando toda a nossa cultura judaica, toda a nossa cultura judaica religiosa, todos os preceitos bíblicos e devagarzinho introduzindo essas sutilezas para quê? Para desacreditar a palavra do Senhor, para torná-la como um livro qualquer. E nós vamos ver no decorrer da lição que a Bíblia é o único livro que, quando nós lemos, além dele nos ler, o autor se faz presente, porque toda a palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Tópico de número 2 vai trazer já o quê? O relativismo. O que é o relativismo? É onde não há valores perenes ou absoluto. Tudo é relativo. Né? Um exemplo claro é um copo de água pelo meio. Alguém pode olhar e dizer, está meio cheio. Alguém pode olhar e dizer, está pela metade, está quase vazio. Mas como deveria estar? É nesse sentido aqui que as pessoas tratam o relativismo. Só que você pergunta para alguém, você tem certeza que tudo é relativo? Eu tenho. Pronto, já caiu por terra. Por quê? O relativismo não tem certeza de nada. Quando a gente dá aula de programação de máquina CNC, tem duas maneiras de se programar a máquina. O sistema de coordenada absoluto e o sistema de coordenada incremental ou relativa. Sempre os alunos me perguntam, professor, qual é a maneira mais fácil que tem de programar? A minha resposta é a maneira absoluta. Por quê? Porque você está enxergando o desenho, as cotas, e eu tenho um ponto de origem. Já na coordenada relativa, cada ponto que a ferramenta chega é um ponto zero que ela cria. Então eu trabalho ora com valores positivos, ora com valores negativos, ou seja, eu não tenho uma certeza de origem, aplicando aqui no nosso conceito sobre relativismo. Amém? Então aqui, ó, não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou o que é errado. Tudo é relativo.
Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Podemos ainda trazer aqui, para fechar este subtópico de número 2, que por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre tantos outros, para quem acredita nesse relativismo, para quem está querendo tornar a Bíblia um livro qualquer. Agora vamos ver lá o que diz Hebreus, capítulo de número 13, no verso de número 8. Tem algumas referências muito conhecidas aos irmãos, mas é bom os textos serem conhecidos, porque assim a gente já vai se familiarizando com eles. Olha só, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E lá no Salmo de número 119, Salmo de 119, verso de número 89. Temos várias referências hoje aos irmãos. Salmo 119, vamos lá dar uma lidinha. Salmo 119, no verso de número 89. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim, ó: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Amém? Então, nós cremos, professamos e ensinamos que a palavra do Senhor, ela é a boca de Deus, que Ele nos deixou como manual de instrução, manual de vida. Ninguém conhece mais da criatura, senão o que a criou, o Criador. Amém? Como sinopse deste tópico, temos: o espírito desta era contribui para a desconstrução e relativização da Bíblia. Olha lá o que diz 1 de João, capítulo de número 5, no verso de número 19. 1 de João, capítulo 5, no verso de número 19. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Ou seja, esse mundo jaz no maligno. Então, tudo que vem, tudo que vem dessa sociedade contemporânea, daqueles que não creem, não professam e não ensinam, é contrário aos valores morais, éticos, religiosos e espirituais que nós cremos. Amém? Então, aqui caminhando para o tópico de número 2, temos o tema: a Bíblia e o politicamente correto. Vamos entender o que é esse contexto aqui. O primeiro subtópico vai dizer assim, ó: a criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Isso o salmista disse lá no Salmo de número 11, no verso de número 3. Então aqui, ó, os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova modalidade, moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. O que é esse politicamente correto? Politicamente correto é aquele... Tem vários significados esta expressão, mas nesse contexto aqui, é aquele assim que se apresenta de uma maneira, mas que no fundo, está vivendo uma outra realidade. Uma outra explicação é falar o que querem ouvir e não a verdade. Eu não vou dizer a verdade, eu não vou falar o que está na Bíblia, eu vou ocultar essa informação. Por quê? Porque senão vão falar que eu estou sendo racista, que eu estou tendo um discurso de ódio. É nesse sentido o politicamente correto aqui, ó. Mas o que nós temos que entender aqui, ó, nesse contexto aqui, que é preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não, é uma tática, é uma sutileza ardilosamente construída com o fim de destruir os valores cristãos e substituir esses valores que nós cremos por outros valores. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá na leitura bíblica em classe, que nós faremos menção agora, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 12 ao verso de número 14. 2 Timóteo complementa a nossa leitura bíblica em classe. 2 Timóteo, capítulo 3, no verso de número 12, diz assim, ó: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão
perseguições. Verso 13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Verso 14 finaliza. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo aqui dando instrução ao jovem Timóteo, que serve para a nossa realidade hoje, porque a Bíblia, nós vamos tratar esse tópico também, a Bíblia é um livro escrito há muito tempo atrás, mas que ainda na atualidade nos alimenta. Amém? Então aqui, subtópico de número 2 vai trazer o seguinte tema: a criminalização da opinião. O que vem ser isso? Pensar diferente dessa nova era, dessa nova narrativa que foi criada, é estar sujeito à censura, como eu disse aqui aos irmãos. Por exemplo, é a ditadura do politicamente correto, que nós acabamos de falar aqui. Não há espaço para os cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. Entendemos aqui, irmãos, que no mundo todo no mundo todo, nós estamos vendo o quê? Cada vez mais os sites cristãos, conservadores, sendo o quê? Censurados, sendo banidos, sendo bloqueados, ou seja, estão querendo calar, né, aqueles que têm uma opinião contrária, né, aos valores que eles estão tentando substituir pelos que nós cremos. Né? O que podemos aqui ainda dizer aos irmãos? Nós temos que, politicamente, né, termos cuidado com o que nós falamos. Por quê? Porque senão daqui a pouco estamos fazendo um discurso de ódio. E não, nós estamos só falando da palavra do Senhor. Não temos nada contra pessoas, mas nós professamos, cremos e ensinamos a palavra do nosso Deus. Como sinopse deste tópico de número 2, há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Mas olha o que Jeremias vai nos dizer lá em Jeremias, capítulo de número 23, anotei aqui aos irmãos, Jeremias, capítulo de número 23, no verso de número 29. Olha o que Jeremias vai dizer sobre a palavra do Senhor. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? É Deus perguntando e ao nosso coração falando. A palavra do Senhor tem poder. Amém? Caminhando para o tópico de número 3, nós temos o seguinte: a Bíblia e o outro evangelho. Vamos ao primeiro subtópico. Uma nova metodologia. O que é uma metodologia? É um pacote de caminhos, por exemplo, que nos levam a atingir um objetivo. Num artigo científico, por exemplo, o que é a metodologia? É aquilo que você vai usar para defender, para escrever, para justificar, onde você vai buscar o seu referencial acadêmico ali para poder estar defendendo este arquivo. Então, este artigo. Então, neste sentido aqui, o que é uma nova metodologia? Vamos entender. Dentro da cultura pós-moderna, lembra lá atrás que a gente falou do pós-modernismo? Aqueles que acreditam lá em que é uma era do vazio, a pós-verdade, uma cultura líquida, e que tudo isso aí a gente resume na desconstrução. Então vamos entender, nesse contexto aqui que a gente está falando dessa nova metodologia que estão tentando sorrateiramente, sutilmente introduzir até no meio das igrejas, olha só, diante da cultura pós-moderna, o politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia, e isso é uma heresia. A Bíblia não precisa de uma nova interpretação. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo, ou seja, o leitor dos dias atuais,
acha que está certo. É a questão do relativo. Ah, mas no meu ponto de vista. Não, a palavra do Senhor é a verdade. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus próprio nos disse nos deixou este escrito. Aqui ainda podemos entender que essa nova hermenêutica aqui centrada no leitor não interessa mais o que a exegese, a hermenêutica, a interpretação do texto, segundo o autor. Não, é segundo o leitor. É isso que nós estamos trazendo aqui aos irmãos. O autor bíblico deixa de ter importância. Por quê? Porque quem está lendo acha que é de acordo com o seu ponto de vista. E não é dessa maneira que nós cremos. Nós não cremos nesse vale tudo. A Bíblia precisa ser ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. Nesse contexto que nós lemos aqui, vamos lá ver o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 1, no verso de número 9. O apóstolo Paulo vem nos dizendo assim a respeito de quem tenta criar um novo evangelho. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Anátema significa maldito. Então, nem se um anjo aparecer falando de outro evangelho, nós não devemos crer. Nós vamos ver aqui também nesse contexto que isso aí é o quê? É texto, é pregação, né? É heresia, é culto, né? Aos demônios, né? É fugir do que a palavra do Senhor ela nos deixou para que possamos estar entendendo, crescendo em graça e em conhecimento. Segundo subtópico diz assim: novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Surge o evangelho social. Como que se trata esse evangelho social? Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir de uma perspectiva da denominada teologia inclusiva. E qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, considerado o quê? Homofóbico e um discurso de ódio, né? Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. A Bíblia, irmãos, ela vai dizer que Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Nós não temos nada contra pessoas, não. Nós só professamos, cremos, professamos e ensinamos o que está na palavra do Senhor. Então, tudo que nós defendemos, né? O que acontece nessa teologia inclusiva? É o contrário de tudo quanto nós cremos, é a desconstrução cultural que nós temos. Então, aqui, como sinopse deste tópico de número 3, o outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismo, como nós lemos lá em Gálatas 1:9, que possamos estar firmados nesta palavra que o apóstolo Paulo nos deixou aqui, para que possamos estar compreendendo o que está acontecendo nessa sociedade contemporânea. Ainda aqui caminhando para o final da nossa lição de hoje, tópico de número 4 vai dizer assim: a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Primeiro subtópico, revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual, como eu comentei aos irmãos no início lá. Ela foi e é sempre relevante, ou seja, sempre importante para a nossa vida. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Duas coisas precisamos entender. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade e a revelação do próprio Deus para conosco. Amém? Então, nesse sentido ainda, podemos trazer aos irmãos que os pregadores que levantaram o quê? Essa bandeira do relativismo aí, essa bandeira apóstata, na verdade deve ser visto como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, como eu já comentei aqui aos irmãos.
E a gente entende o seguinte, irmãos, através de ensinamentos da palavra do Senhor, da própria Bíblia, companheiros que pregam a palavra também, que esses falsos profetas é castigo para falso crente. É falso crente que vai atrás de falsa doutrina, de evangelho anátema, de evangelho maldito, de evangelho que não está ali focado no autor, e sim no leitor. Não é a Bíblia que tem que se adaptar às pessoas. Somos nós que temos que nos adaptar ao que está escrito na palavra. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo. Amém? Então aqui ainda deste tópico aqui ainda, podemos dizer que o fim que eles querem aí é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Caminhando para o tópico de número 2, nós vamos ver aqui, inspirada por Deus. Então nós falamos que ela é revelada por Deus e agora inspirada, melhor dizendo, por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Paulo, o apóstolo, disse que toda a escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3,16, que é o nosso texto áureo. Nenhum livro, por mais particular ou peculiar que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A Bíblia é o único livro que nós lemos cujo autor se faz presente. Podemos ainda dizer que isso é o que faz a Bíblia ser diferente da obra literária comum. É um livro com uma mensagem especial, atual, porque espelha a mente de Deus. Amém? Sob a síntese deste tópico de número 4, diz assim, a Bíblia é a palavra de Deus porque foi revelada e inspirada por Ele. Quero aqui trazer aos irmãos, ainda lá em Salmos de número 119, no verso de número, Salmo de 119, verso de número 105. Gosto de estar lendo o versículo, porque às vezes a gente foge com alguma palavra, Então, lendo aqui, não tem margem para outra interpretação. Diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Já li aqui também duas referências em Isaías 40, verso 8, que fala que a palavra ela é eterna. E lá em Salmo 119, verso 89, que a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Caminhando aqui então, irmãos, para a nossa conclusão da lição de hoje, vimos nesta lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Porém, irmãos, olha só, não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto, que nós já estudamos aqui. Não podemos rejeitar que o ensino, não podemos rejeitar que o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso sempre será atual e importante para a humanidade. Quero fechar aqui com uma frase. Não é de minha autoria, mas o autor é desconhecido. Diz assim essa frase: quem conhece a Bíblia ama e aceita, e quem aceita encontra Jesus e recebe a vida eterna. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 8, que trará como tema a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus. Amém?